Boa noite, Lurdinha. Pessoal que vai entrando aí, vai me avisando se tá tudo ok com o volume, se estão conseguindo me ouvir. Esperar aí um pouquinho a Ana entrar, né? Nossa convidada hoje, onde a gente vai falar um pouquinho aí sobre esse roteiro. Boa noite, Aninha. Oi, Ana. Ó, a nossa convidada já chegou. Vou chamar ela aqui, Ana. Obrigada, Caiu? Lurdinha. Ana, Caiu? tá me ouvindo? Tô ouvindo, mas não tô vendo. Caiu? Eu tô aqui. Tá me ouvindo? Tá me vendo? Mai. Oi? Não, eu não tô te vendo. Ana. Eu vou entrar de novo. Alô? Oi. Tá me ouvindo? A Ana saiu. Vamos ver se ela vai conseguir de novo. Ao vivo é isso, né, gente? Boa noite, Ideia. Boa noite, Thiago. Gente, vocês estão conseguindo me ouvir? Me deem um joinha aí, um ok, se sim, se estão conseguindo me ouvir. Esperar, vamos ver se a Ana vai entrar aí de novo. Aguardando a Ana aí. Ah, sim. Oi, Ana. Oi, tudo bem? Boa Eu não tô te noite. ouvindo. Não está me ouvindo? Tá me ouvindo? Faz assim se tu tá me ouvindo. Oi? Tudo bem? Alô? Oi, tudo bem? Tudo? Ué, que estranho que o meu fone. Deixa eu testar meu fone aqui de novo. Pera aí. Vamos ver. Tá ouvindo agora? Tá me ouvindo? Aham. Boa noite. Oi? Tá... Ah, agora sim. Agora eu consegui aqui Ah, o meu fone. tá, então tá. Ai. Boa noite, Ana. Então, seja Boa bem-vinda noite. aí à live. Eu que A gente vai fazer uma agradeço. ótima live, né? Boa noite, pessoal. Boa noite, Carla. A Carla Grau entrou agora. Nós vamos aí, então, fazer uma live maravilhosa com a Ana Paula Medeiros, a nossa guia aí, querida, lá de Pelotas, né? Onde a gente vai falar sobre um roteiro, que ela vai falar, né? Porque a live, assim, vai ser da Ana, né? Ela que vai nos dar uma aula aí para nós aí sobre esse roteiro Ah, imagina. maravilhoso. É. Boa noite, City Tour Turismo. Então, gente, sejam bem-vindos, né? Eu vou fazer aqui uma breve apresentação da Ana, depois ela vai se apresentar mesmo, né? Bom, a Ana Paula, ela vai trazer para nós o roteiro, né, turístico de Pelotas, que é o Em Terras de Salgar, um doce passeio, né, o empoderamento da cultura negra. Ela é especialista em educação, né, e turismo, ex-tutora da Uniafro da URGS, política de promoção de igualdade racial na escola, né? Atua como coordenadora pedagógica do acampamento afro da região sul do Rio Grande do Sul, professora na rede de ensino estadual e municipal de Pelotas e atua com assessoria em atividades turísticas e afropedagógicas, formação de roteiros e guia de turismo aí da Embratur. Lembrando, né, gente, que a Ana também ela é além de guia de turismo, tem uma formação aí, né, para fazer uns roteiros bem legais, né, por Pelotas. Então, Ana,
te apresenta aí, se quiser te apresentar mais aí, né? E já vou te lançar aí uma primeira pergunta, né? Por que que tu escolheu o turismo, né, para entrar aí para, né? Muito boa noite a todos, né? Acho que tu fez uma excelente explanação, né, das atividades que eu costumo desenvolver, né? E lembrando que eu sou, então, aqui de Pelotas, né? E eu escolhi trabalhar com turismo, ou eu não sei se foi o turismo que me escolheu, né? Porque desde pequena eu viajo para São Paulo, porque parte da minha família mora lá, né? Então era do tempo que para ir para São Paulo não existia ainda o litoral, a gente fazia toda a serra, levava quase 24 horas para chegar, né? Então a gente antigamente viajava com a Penha, depois com a modificação da situação a gente passou a ir de avião, mas eu viajei muito tempo, desde 2 anos de idade. E a minha mãe me contava e eu ficava transitando no ônibus, eu oferecia balinha para as pessoas, eu ia conversar com todo mundo, né? Bem, e aí passou o tempo e depois eu comecei a trabalhar sempre assim, como professora, fazendo excursões, aula passeio, de acordo com os pressupostos do Celestin Fené, né? E isso foi evoluindo, né? E na década de 90, mais ou menos em 93, eu comecei a trabalhar com turismo, eu trabalhava com turismo de compras, né? Até mais ou menos 98, então era turismo de compras e Beto Carreiro. E depois, então, eu comecei os cursos pela Universidade Católica de Pelotas, o SENAC, né, aonde eu fui buscar, então, a minha formação para poder ter a carteira em Embratur e trabalhar efetivamente como guia, né? Então, foi mais ou menos assim a minha trajetória. Aí, eu trabalhei, então, até o início de 2000, só com o emissivo, e depois me apaixonei pelo receptivo. E hoje eu sobrevivo basicamente do receptivo aqui em Pelotas, né? E eu faço Pelotas e região. Ai, que legal, Ana. E o que te fez então aí fazer esse roteiro maravilhoso aí, essa que é bom, é muito importante para nós, né, para a gente aprender mais, né, a valorizar a cultura, reflexão, né, sobre a cultura afro, né, o que que te motivou aí também esse roteiro, se puder nos passar aí um pouquinho, né? Bem assim, ó, infelizmente a gente vive ainda numa sociedade muito racista, né? E eu, como pedagoga, e trabalho muito com a educação, e sendo uma pessoa, né, de origem negra, né, da etnia, eu me sinto mais do que na obrigação de fazer mudar um pouquinho desse eurocentrismo que a gente vive, né? Quando eu vi duas alunas minhas com uma boneca negra dentro de uma banheirinha na educação infantil e uma empurrava, e a outra empurrava, aquilo mexeu muito comigo, né? E eu senti assim que desde a mais tenra idade o racismo ele já está presente ali na vida daqueles pequenos cidadãos, né? Então, eu desenvolvo um trabalho muito baseado no turismo pedagógico, em função de trabalhar muito com crianças, e a partir do turismo pedagógico, né, eu desenvolvi o roteiro para trabalhar também com os turistas em geral, né? Mas o que me motiva muito é que os professores, com as mudanças da lei, que antigamente era 5692/71, e hoje a gente tem a 10.639/03, que os professores têm que trabalhar sobre a cultura africana e afro-brasileira, né? Receber um público mais relativo à criança. Então, isso me motivou muito a construir esse roteiro. E, fundamentalmente, porque é importante nós trabalharmos no sentido de evidenciar toda uma luta, né, e resistência do povo negro. E isso significa dizer que não dá mais para nós continuarmos passando a ideia, né, de que o negro ele foi escravizado
de que o negro levava chibatadas, né? Por quê? Porque nós não vamos ter pessoas que queiram se identificar com essa situação. Então, eu me senti na obrigação de fazer um curso aonde os negros pudessem se empoderar, mostrar essa luta de Sim, resistência, né? E isso tudo também porque, infelizmente, a gente vive o genocídio negro, né? Então, são todas aquelas situações que a gente já conhece, né? A gente vê um negro num carro de luxo, foi um ladrão que assaltou, né? E mais toda aquela situação que eu já comentei antes das crianças. Quando eu trabalhei no Miafro, eu tinha uma aluna de São Lourenço que ela trabalhava com berçário. E tinha uma criança olha só. negra, que tinha o cabelo todo encaracolado, né, com volume. E as crianças mal sabiam dizer e dizer assim, isso. Então, vocês vejam como isso é forte, né? Desde a mais tenra idade. Então, o meu objetivo é mostrar que os negros lutaram, que os negros resistiram e que eles Sim, também, né, podem estar no lugar que eles quiserem, igual aos não negros. Então, o negro tem direito de estar no lugar onde ele quiser, sim. Né? E é é isso que eu verdade. tento mostrar. E qual é a diferença do City Tour relacionado à questão afro e de um outro City Tour que é realizado? É que a gente mostra como esse povo se empoderou. Né? Nós vamos falar de pessoas negras, nós não vamos falar, por exemplo, aqui em Pelotas, é óbvio que eu vou trabalhar no centro histórico. Então, no centro histórico, eu não vou falar, né, dos grandes arquitetos, como Isela Merotti, que vieram para cá, não. Eu vou falar dos negros que se empoderaram, né, nas artes, na música, na dança, né? Nós vamos fazer todo um trabalho mostrando esse empoderamento que muitas vezes é invisível, né? Então a gente tem que ter essa outra perspectiva. Até quando nós vamos continuar, né, o eurocentrismo? Por que a gente estuda tudo que vem da Europa e não foca Que nos no, é. indígenas, no afro, que foi, né, foram os povos, né, que nos deram origem de certa forma, né? Sim, é isso que eu até estava te comentando ontem, né? Ah, nós temos aqui multiculturas, né? Afro, nós temos húngaros, se eu não me engano, açorianos, né? Portugueses. Tudo bem, é ótimo a gente saber sobre, né, as culturas europeias, no caso a italiana, a alemã, né, assim, da Serra, né? Mas existe outras que formaram o Rio Grande do Sul, né? E a cultura afro tem um grande peso nisso, né? A gente tem que buscar, tem que ir de atrás. Hoje mesmo, hoje de tarde, eu estava conversando aqui com meu pai, né? Que eu tô bem engajada, buscando mais informações, né? Sobre a cultura africana. É de meu interesse, é de importância para o turismo, né? E faz parte da gente, né? É isso que eu sinto, entendeu? Eu busco porque faz parte de mim também, né? Eu sou descendente de índio, né? Então também é uma outra parte também que eu busco procurar aí o máximo de saber de informações. É importante para a gente saber a nossa cultura, né? Nós temos muitas culturas aqui. Bom, então, eu passei o roteiro para ti, né, Lid? Depois eu acho que tu pode Passou. até publicar para o pessoal, mas eu não vou me deter hoje a falar especificamente no roteiro, né? Porque o roteiro eu organizo conforme o interesse do grupo. Eu acho importante a gente sempre ter essa abertura quando a gente vai trabalhar o roteiro com a agência, com o guia, com o grupo, né? Mas alguns lugares assim ó, são importantes que eu sempre trabalho. Então, a gente trabalha a questão do centro histórico, dos museus. Nós temos aqui o MAUG, que é o Museu de Arte e Cultura, onde a gente faz todo um trabalho em cima da Judith Bass, que foi uma grande estudiosa da Faculdade de Belas Artes, foi aluna do Aldo Locatelli, né? Ela foi uma autodidata. Então, a gente sempre visita o museu dentro dessa perspectiva, né? Nós temos também aqui o Museu do Doce,
onde a gente faz um trabalho também trabalhando essas questões da produção dos doces, dos negros, da história, né? Então, os museus são importantes. Na Praia do Laranjal, a gente vai pontuando alguns espaços também onde os negros se empoderaram de certa forma. A gente trabalha a questão da religiosidade, né? A partir de oficinas também. Os ícones negros, que de certa forma eu já falei, né? Nós também falamos um pouco sobre o bairro Simões Lopes, que é onde a gente encontra também um pouco dessa história bem marcante. Nós temos aqui o Bafo da Onça, um bloco burlesco, onde tem muita história relacionada a essa cultura. Trabalhamos a questão da segregação racial, visitando o clube. Geralmente a gente vai no clube cultural ficar aí para ir dizendo, né? Então, eu vou organizando o roteiro conforme o interesse daquele grupo, né? Então, às vezes os grupos Sim. chegam e dizem para mim, Ana, a gente quer conhecer a charqueada, né? Então, a charqueada, algumas pessoas têm um pouco de dificuldade de compreender esse nosso trabalho lá, porque a gente sabe que foi um lugar muito desumano e de falta de perspectiva, né, para os africanos. Mas as pessoas vão querer visitar a charqueada. Então, é importante a gente fazer um trabalho, né, mostrando como é que o negro lutou e resistiu naquele espaço, né? Uma coisa bem interessante que tem lá na Charqueada, quando a gente chega, é um vídeo institucional, né, onde eles fazem toda uma introdução, né, falando do período charqueador, e nesse vídeo a gente já tem a presença do Daniel Amaro, que é um grande coreógrafo aqui de Pelotas, aonde ele vem mostrando um pouquinho dessa ressignificação e dessa luta, né, do povo negro. E no meu roteiro, por exemplo, para trabalhar na charqueada, eu sempre já combino com a Eva, né, que é quem nos recepciona lá na charqueada, né, o Marcelo, a esposa dele, após assistirmos esse vídeo, irmos diretamente para frente da fachada da Senzala. E lá a gente começar a conversar, então, puxando um pouquinho da diáspora, do povo negro, né? Qual é a E charqueada, Ana? É a a charqueada charqueada Santa São Rita João, ou a a São São João? João, Tá. São João. Tá? Então, e lá a gente tem uma riqueza muito grande né, desse trabalho do período escravagista. Né? Então, como que a gente vai conseguir ressignificar? Então, é através da dança, que é a ideia que a gente tem. Lá já acontece dança dos orixás, que também é da produção de Daniel Amaro. E uma vez eu tive, assim, a satisfação de chegar com um grupo lá e eles estarem ensaiando, no caso, a companhia do Daniel Amar, um espetáculo que se chama... Foi? Um espetáculo... Uhum, Vou tá. mostrar pro Um pessoal aqui a espetáculo que se charqueada aqui de São João, ó. Ah, essa aqui, gente, a charqueada de São João, para quem não conhece, que a Ana tá falando. Hum. né? E eu tive a sorte, então, de nós chegarmos lá e eles estarem fazendo um ensaio do espetáculo que se chama Rio de Sangue. E a hora que nós chegamos era a hora em que os escravizados produziam as telhas, né? Feita no período da entre-safra, lá nas olarias, as telhas, os tijolos. E o grupo só conseguiu entender o espetáculo porque eu já tinha trabalhado toda essa parte teórica com eles, né? Então, isso aí é de suma importância para nós. Outra ideia Sim. que nós temos também, se por acaso a gente não conseguir trabalhar com a dança, porque a dança tu vai trabalhar os movimentos, né? Tu já vai trabalhar alguns movimentos dos orixás, tu já vai conhecer um pouco dessa questão toda filosófica, antropológica relacionada, né, aos orixás. Às vezes as pessoas pensam que a gente vai fazer um trabalho que acontece no interior das religiões de matriz africana, e não é isso. A gente vai trabalhar, né, os pressupostos filosóficos e antropológicos. Né? E é muito interessante, porque através da dança a gente consegue contar história. E uma segunda ideia que nós temos também
é com um colega meu, professor Ítalo, né, que trabalha a capoeira, e o Zé, que é o José Coutinho, também fazer esse trabalho de resgate através da Tu capoeira. Só vou terminar sabe, rapidinho. Então Ana, a gente te interromper. faz, só vou terminar. Desculpa Então a só. gente faz esse jogo. Se eu consigo trabalhar a dança na charqueada, no centro histórico eu consigo trabalhar a capoeira. Então, tudo vai depender, como eu te disse, ó, do interesse do grupo. Eles têm que me Sim. chamar e conversar. Ana, nós queremos trabalhar de tal e tal forma. E aí eu vou montando o pacote, vou montando o roteiro. Não, eu ia te falar, tem um programa que eu assisto aqui no canal Travel Box Brasil, eles têm todas as sextas-feiras, eles falam muito sobre a cultura africana, né? E esses dias eu estava vendo sobre a dança dos orixás mesmo, toda uma interpretação assim, era duas meninas e dois rapazes, né? Fazendo Oxum, Ogum, né? Eu achei aquilo fantástico, sabe? A entrega que eles têm, sabe? Assim, aquela desenvoltura, a encenação que vem, assim, é inexplicável, assim, né? O que eles fazem, né? Então, por isso que quando tu falou, né? Eu fiquei imaginando essa cena, né? Essa entrega que as pessoas têm, né? De dançar, de mostrar as danças dos orixás. É muito legal, né? Eu só queria fazer uma observação que eu sou uma pessoa que eu gosto de trabalhar a partir dos movimentos. Eu não gosto de Uhum. reproduzir como muitos fazem. Então, eu acho importante a gente criar essa coreografia a partir dos movimentos dos orixás e a partir desse movimento contando, então, como eu disse, toda essa diáspora, toda a história, né, até chegar aos dias atuais. Sim. E olha só, Ana, explica para o pessoal essa parte aqui, ó. Eu até captei a foto aqui, cadê aqui? Tá. Essa aqui lá na parte lá da. Ó. Ah, o objetivo aqui não é a gente falar do roteiro, mas é bem importante a gente trazer um pouco da religiosidade lá no interior da charqueada, né? Os negros, eles tinham que lutar e resistir para manter os seus cultos, os seus rituais, né? E a nobreza, eles tinham uma religião que era diferenciada, né, daquela de África, né, que eles trouxeram. Então, eles acharam uma forma importante de reverenciar os seus orixás ali naquela gruta. Então, enquanto, né, os arqueadores imaginavam que eles estavam, né, reverenciando os santos, na verdade, né, da Igreja Católica, eles estavam reverenciando os seus orixás, né? Estavam Eu cultuando. achei isso muito Então, essa foi interessante. uma forma deles conseguirem manter viva essa Sim, cultura que veio lá de um outro país, né? sim, uma forma deles continuarem, né? Eu no dia quando que eu fui ano passado, né? Conheci aí um pouco de Pelotas, eu quero voltar e conhecer esse teu roteiro, né? Que eu achei maravilhoso. E aí todo mundo ali na volta tirando foto, ai gente, eu quero ver, assim, né? Aí eu fixando meus olhos bem que eu consegui enxergar os orixás ali mesmo, deu para enxergar alguma coisa, né? E eu disse, gente, que incrível, caramba! Eu fiquei assim, né? Bom, só assim, né? Infelizmente, né? Para eles conseguirem, né, manter até me confundi, né, a religião, né, no caso, né, Religiosidade. porque até me enrolei aqui, né, mas assim, e tem uma outra coisa também que eu ia te perguntar, o teu roteiro que tu faz geralmente, esse roteiro, ele dura em torno de 1 hora, mais ou menos, ou como é que é, assim, Uhum. Assim, ó, 1 hora só a gente fica lá na charqueada, né? Uhum. Dependendo do que for combinado. Porque lá na charqueada eles têm um combo, que é o passeio de barco. Esse passeio de barco é interessante porque a gente faz todo um trabalho visitando a antiga orla das charqueadas, né? Passeio de barco no Rio Pelotas. E outra coisa, assim, bem importante, né, é
que tem a possibilidade também de fazer um almoço com comida típica, né, da cultura afro. Então, tudo depende. Mas, assim, ó, para nós realizarmos esse roteiro, a gente tem que ter um turno, porque senão fica um tempo muito curto, né? Mas Uhum. eu costumo me adaptar de acordo com o tempo que as pessoas têm. Né? Então, se nós tivermos 1 hora para fazer o roteiro, tipo o pessoal que vem na Fena Doce, né, faz aquele roteiro, mas com 1 hora a gente vai ter que ficar ali no centro histórico para poder trabalhar. Né? O ideal é fazer o roteiro em 2 dias, né, com pernoite. Mas se não for possível, o melhor é os 2 turnos. Mas a gente também faz com meio turno. Então, o roteiro a gente organiza de acordo com o tempo que o grupo tiver. Mas o ideal seria, né, 2 dias. Eu Podem também também. acredito, 2 dias para conhecer bem, né, o roteiro, né, conhecer bem a região aí, né, é o ideal, né, porque fazer tudo rápido também não dá, né. Tu Porque, falou em comida, eu fiquei curiosa nos quitutes. uhum. Assim, ó, a gente já teve uma experiência aqui para um grupo há muito tempo atrás, né? Que foi tipo um projeto piloto, ainda no início dos anos 2000, que nós organizamos um jantar, né? Era quando eu trabalhei a parte de produção de eventos no curso de turismo, com as baianas da Escola Academia do Samba, que é uma das principais escolas do grupo especial aqui de Pelotas, né? Inclusive eu sou acadêmica, fanática, e aí a gente criou, em conjunto com a nossa professora, Elisete Jess, maravilhosa, né? Todo um trabalho de cultura. Então, elas dançaram, né? Elas fizeram toda uma dança e serviram uma comida relacionada à cultura afro. Então, a gente não tem ainda um espaço específico, né? Mas a gente tem o restaurante Paiol aqui, eles trabalham com vatapá, caçá, oferecem alguma comida diferenciada. E nós temos o Rogério do Cavalo Branco também, que é um restaurante que tem aqui no mercado, que ele oferece uma oficina, na verdade eles chamam de um workshop, né, aonde a gente vai produzir o charque, a pessoa ganha um catálogo lá, que tem toda uma explicação, onde vem os ingredientes, como trabalhar o charque, né, e o pessoal desenvolve todo aquele trabalho do workshop e depois ainda degusta o carreteiro de charque, né. Ai, Então, carreteiro de charque, tudo de bom. na verdade, a gente deveria dizer carreteiro, porque todo carreteiro deveria ser de charque, né? Mas é que como, né, acabam misturando aí, põe uma carne, então a gente acaba fazendo uma coisa redundante dentro do carreteiro de charque, né? Sim, Então, aqui em Porto Alegre a gente mistura. não, é que, Lídia, assim, ó, esse roteiro, quer dizer, eu já trabalho há 20 anos praticamente com turismo receptivo. E essa questão assim da gastronomia africana é um pouco difícil assim para nós. A gente não tem, por exemplo, levar um lugar, né, que tenha comida específica. Então a gente trabalha mais no sentido com grupos mesmo. Olha, eu vou levar um grupo, eu preciso, né, de uma alimentação. Então aí a gente, né, acaba então produzindo algo, né? E a cultura africana a gente ainda tem muito, né, a trabalhar. Não posso deixar de mencionar que o Jonas, que é do Cooper Art, que ele trabalha com arte, eles são mais ou menos em torno de 80 pessoas, e a Fátima, né? A gente tem uma luta aqui muito ferrenha de nós termos um ícone negro na nossa praça, né? Agora, há pouco tempo, a gente tem ali no centro histórico, nas proximidades da prefeitura, Mães Lopes Neto, sentado no banco, as pessoas não tiram foto, nada contra. Mas quando a gente vai Sim. conseguir isso? Então, é sempre assim, ó, com muita luta, né, para se conseguir ressignificar essa cultura, né, para a gente poder tentar chegar a uma equidade dos brancos e não brancos, né. Então, né, nós temos ruas aqui com nomes de pessoas negras, né, como foi no caso a Eva Moura Carapina, né,
Nós temos os nossos ícones negros, mas nós queremos também nos mostrar representados nas praças, nas ruas, em Sim, todos os locais, na dança, né, no teatro, na música, né? Essas pessoas também têm que se empoderar e nós mostrarmos que os negros também foram pessoas que chegaram onde eles quiseram, né? Então, é aquilo que a gente diz, o negro vai chegar onde ele quiser, mesmo tem sendo que chegar. estando nessa sociedade muito racista ainda, né? A gente faz esse trabalho, né? Para que as pessoas conheçam, né? E para que as pessoas possam cada vez mais entrar nessa luta, né? É Principalmente verdade. o genocídio que a gente tem aí dos jovens negros, né, em todos os lugares. Então, isso aí tudo é muito importante. Como eu disse, eu A faço esse gente tem que trabalho levantar pedagógico, essa bandeira, né, Ana? verdade, e a gente Levantar e começa lá na reverenciar. raiz. É o que eu estava pensando hoje de tarde, por exemplo. Eu estava vendo, não sei se chegou a ver hoje, o jornalista o Manuel Soares, né, que ele trabalha agora lá na Rede Globo, né, no Ele caso, era ele de trabalhou corpo, né? tempos aqui na RBS. Ele sofreu um ataque racista, né? Assim, mais uma vez, né? Ele disse que ele sofreu mais de 15 ataques. E hoje foi postado um vídeo, né, assim, de uma foto dele, né, enfim, no supermercado, ele com uma máscara e um comentário, né, falando, ah, vem cá, é o negro, é assalto. É assalto? Bem assim, botaram assim, no, sabe, indagando como se ele fosse um assaltante. Aquilo ali eu achei inadmissível, né? As pessoas têm que pararem com isso, né? Tem que respeitar, né? Assim, né? Eu chego até a ficar assim, ó, pasma, sabe? Assim, com coisas que acontecem ainda com relação em pleno século XXI ter umas barbaridades de racista, né? Por Assim, isso que a racismo, né? No gente, caso. por isso que nós temos que começar esse tour com as crianças desde a mais tenra idade. Por isso que a gente tem que sair desse eurocentrismo, né, e ter um espaço de africanidade, né? Por isso Sim, que a gente tem que propor sempre oficinas de trabalho, né, para que as pessoas percebam, né, o quão é importante essa valorização. Então, por é exemplo, verdade. como eu comentei contigo, quando a gente visita ali o Museu Leopoldo Gotuso, nós vamos contar a história da BAF, da Judite, né? E aí depois eu proponho uma oficina com argila com os alunos, que é o que a gente tem, né, de Olha que material, legal. para eles produzirem trabalhos que foram realizados por elas ou outros que eles se inspirem durante todo o tour que a gente fez, que a gente foi conversando, né? Então é importante que a pessoa passar por essa vivência, por essa experiência, né? Quando é possível, a gente convida a dona Cirlei Amaro, que é a nossa mestre griot, né? É, é uma pessoa que conta histórias, né? Então, imagina as crianças ter oportunidade de vivenciar com uma pessoa que viveu nos áureos tempos, muitas histórias para contar do carnaval, né? Histórias para contar de outrora, né? E são importantes para essa positivação da cultura negra. Né? Outro trabalho importante é trabalhar sobre a questão dos reinos com as crianças, né? Sim, nós tivemos Sim, príncipes negros também, né? Então, até para que as crianças possam, né, negras e não negras, se espelharem nessas histórias, né? Não contar, né, só a história da Rapunzel. Então, a gente entra com toda aquela questão de uma bibliografia negra, Obá, né? Menina Bonita do Laço de Fita, né? Algumas histórias que sejam significativas e que mostrem que os negros também podem fazer parte desse universo. com certeza. Através, assim, ó, até é importante, como tu disse, né, essa educação, mudar o modo de pensar das pessoas. Por exemplo, eu falei assim, ó, da minha, claro, né, assim, eu digo da minha geração em diante, eu acredito assim, ó, tem muita gente, né, já mudando, né, assim, esses conceitos. Volto na base do que eu vi do vídeo do Manuel, ele deu uma explicação assim, ó, exemplar, sabe, assim, da situação.
né? Assim, ele falou, né? No caso, são criações, educações de gerações passadas que vem vindo, vem vindo, vem vindo. Só que a gente tem que mudar, né? Tá na hora da gente mudar, né? Os conceitos. Não é assim, né? Durante muito E é tempo, isso, e é esse teu belo trabalho, assim como de outros também que estão fazendo aí, que tem que haver a mudança, tem que ter mais esclarecimento, né? Assim, família também, né? A família tem que dar um exemplo, né? Também, né? Eu acredito durante que é muito isso, né? tempo se Assim, falou em racismo velado, né? Mas o racismo hoje ele não é só velado, ele é escancarado, né? né? E a gente recebe aqui muitas etnias que vêm do norte do Rio Grande do Sul, são alunos evangélicos de outras religiões. E quando eu chego no mercado, eu sempre reúno eles no cruzeiro ali principal, onde eu falo sobre o bará do mercado. Né? Então eu digo para eles, olha, nós vamos falar lá na Igreja Católica, assim como nós vamos falar aqui das religiões de matriz africana. Né? Então eles conhecem a saudação do bará, né? Eles sabem que ele abre os caminhos. Então eles têm uma ideia, né, do que é esse orixá e tudo mais. Aí eles pronunciam a saudação, né, a lúpula, a lupo, eles Ai, jogam a que moedinha, legal. eles entendem aquele significado. E assim, ó, o que mais me deixa feliz é ver que eles estão entendendo todo, né, aquele processo antropológico ali, que eles não estão discriminando a religiosidade, que eles estão compreendendo. Embora não seja a religião deles, eles estão tendo conhecimento, que é o que Eu deveria ser até passado nas escolas sobre o ensino religioso das diversas culturas e que muitas vezes ou é trabalhado de uma forma equivocada ou não é trabalhado. E, fundamentalmente, sim, religiões de matriz africana. eu até ia te perguntar essa questão, Ana, qual é a reflexão que eles tiram de tudo isso depois de participarem desse roteiro, né? Assim, eu ia te perguntar, né, qual é a sensação deles, assim, o que que eles te passam, assim, o que que tu vê em cada olhinho, assim. Só para complementar antes de responder essa questão, por exemplo, quando eu tenho que trabalhar com religiões de matriz africana, eu convido o Jonas e a Fátima, que são do Cooperate, eles trabalham com os orixás. Então a gente faz lá no Centro Histórico, ou no Casarão 6, ou no Casarão 8, né, que são de propriedades ali da UFPEL e da Prefeitura, e eles gentilmente cedem o espaço para nós. A gente trabalha com as oficinas, onde os alunos falam, eles se expressam, eles observam todo o trabalho, porque o Jonas é desenhista, é lindo o trabalho que ele faz, né? Então, eles se encantam. E quando a gente trabalha no sentido de mostrar a realidade, como eu já comentei, mais de forma antropológica, filosófica, eles se encantam, porque eles estão vendo o desconhecido, eles estão compreendendo. Eu sou muito contra, às vezes, quando tem as apresentações afro dos orixás e não existe uma explicação daquela dança, daquela representação, porque eu acho que aí fica faltando. A pessoa olha, admira, mas não entende o que viu, né? Então, por isso, é sempre importante, eu acho que a gente trabalhar nessas duas coisas coladas. A apresentação, né, e a fundamentação teórica do que a gente está vendo, do que a gente está proporcionando, tá? Então, as crianças e os adultos, eles ficam maravilhados, né? O último trabalho que eu fiz agora, antes do final da pandemia, antes de iniciar a pandemia, foi no Dia da Ana? Mulher. Ah, travou. Oi. Voltou. Tá. Voltou. O último trabalho que eu fiz agora, antes de iniciar a pandemia, foi no Dia da Mulher. Então, eu trabalhei sobre o empoderamento da mulher negra lá no nosso centro histórico. Em cada prédio, em cada localidade, em cada espaço, eu falava sobre uma mulher que foi importante, né, naqueles aspectos, seja sócio, político, econômico, né? E as pessoas do Grupo Turismo e Companhia que fizeram esse roteiro ficaram encantadas. Nossa, a gente não sabia, a gente não tinha noção, nunca tínhamos entrado em tal espaço, não sabíamos dessa história, né? Então a gente vê
assim, a importância que é da gente conhecer a localidade que a gente vive, a nossa região. Não estou querendo É dizer que a gente verdade. não possa ir para a Europa ou visitar outros destinos, que isso todo mundo faz. Mas que é muito importante a gente conhecer o nosso espaço, né? Então, E eu assim, ó, acho que as esse pessoas momento realmente amam. E hoje, Lidy, só para terminar aqui, uma coisa importante é nós vivermos o turismo de experiência e de vivência. Não adianta o guia chegar lá e ficar, ó, blá, 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 blá. Ah, é 1777, o estilo arquitetônico, é eclético, é isso. Não, as pessoas não querem mais isso. Então, nós, guia, a gente tem que tentar descobrir, junto com a agência, junto, né? Qual é o perfil do teu grupo? O que vocês realmente estão querendo? Né, para poder montar esse roteiro. Aquilo que eu disse, a gente tem aquela base, né, que é ali que a gente visita o centro histórico, a Chapeada, vai na doçaria, o Laranjal, né, o clube social, a escola de samba, né, entra a capoeira, entra a dança, né, os ícones negros, né. Então, baseado, né, nesse eixo, nós vamos montar atividade. Outra coisa bem interessante que eu tive aqui, deixa eu procurar aqui que eu anotei o nome, o Colégio Expressão, que é aí da Serra, quarto e quinto ano, em 2018, eles vieram para a Feira do Livro. Então, e no caso, nosso patrono da Feira do Livro era o Negra, foi o advogado Wilson Farias. E gentilmente eu convidei, não era o dia dele estar lá, ele foi e conversou com as crianças, né? Então, tudo é uma questão assim, ó, da gente conseguir organizar, ó, Ana, nós queremos ir no período tal, né? O que tu tens para nos oferecer? Como é que tu pode explanar? Né? Então, eu acho assim, isso importantíssimo. A gente oportunizar que as pessoas escolham o que de fato elas querem. Porque não adianta eu organizar um roteiro que eu vejo como excelência, particularmente, e o grupo está com outras intenções. Então, eu acho que o guia, a pessoa que formata os roteiros, ela tem que ter esse eixo e ir trabalhando conforme interesse. Agora, se a pessoa chega e diz, faz aí o que tu achar melhor, eu não sei, eu quero explorar, aí a gente vai, né, propor, olha, a gente pode fazer assim, é né, verdade. mas eu acho fundamental esse intercâmbio, essa troca, né, entre eu que sou a guia receptiva, que formatei o roteiro, né, que sou capacitada para isso, e as pessoas que vão vir. Eu também faço isso, sabe? Antes da pandemia, né, eu ia receber um grupo religioso lá de Aparecida do Norte. Aparecida, né, a gente chama, né, no caso. E aí, eu conversando com o dono da agência, realmente, eu também faço isso, né? Eu converso, eu pergunto qual é o tipo do grupo, era a terceira idade, né? Que eles queriam mais história e visitação aqui na igreja. E aí o rapaz, só para te dar um resumo assim, o rapaz estava com receio porque o ônibus não ia poder parar lá na frente da matriz, né? E aí o que que eu disse para ele? Eu disse, olha, posso levar vocês no Santuário Mãe de Deus, que é bem legal e o ônibus dá para ficar tranquilo lá em cima. E aí o rapaz não conhecia, ele só veio 2 vezes aqui em Porto Alegre, o dono da agência, e não conhecia o santuário. Aí quando eu mostrei a foto para ele do Santuário Mãe de Deus, guria, ele ficou assim, ó, fecha com eles, quero levar o grupo pro Santuário Mãe de Deus, bem assim, sabe? E foi muito rápido, né? Só que daí deu esse problema da pandemia, né? Infelizmente eles não puderam vir, né? E o pessoal que ia passar aqui, eles iam ir para o Uruguai, eu me lembro. Então eu também faço isso, sabe? Eu questiono bastante, eu fico dias conversando, sabe? Eu fico montando com calma um roteiro bem legal aqui em Porto Alegre. E é assim, né? A gente tem que entender o grupo, tem que buscar a fundo para as pessoas terem realmente essa vivência, essa experiência, né? Não ser aquele roteiro, como é que se diz, robotizado, assim, né? Tem que ser mais a cara deles, assim, deixar eles mais Mas, tranquilos, mas né?
Olha, tem uma perguntinha aqui para ti, Ana. A Rose, Tá. Rose, beijo, a Rosa Sol e Sol Turismo. Quais as opções para oferecer ao grupo? Ela chegou agora. Uhum. Assim, ó, eu comentei que eu tenho a Lid vai depois dar ver uma forma de postar o roteiro para vocês, tá? Que seria o roteiro completo. Mas eu tenho uma matriz que eu ofereço para as pessoas, né? Que a gente se baseia no centro histórico, nos museus, na praia, as questões de religiosidade, os ícones negros, tá? E a partir daí, então, a gente monta de acordo com o interesse ou do guia, ou da agência, ou do grupo de alunos, porque eu trabalho muito com turismo pedagógico, né? Então, vai muito por aí. A gente pode colocar oficinas de produção de charque, a gente pode colocar visitas a doçarias, entender mais um pouco, visitar os museus, né? Então, o nosso roteiro a gente vai ir organizando de acordo com o interesse de você. Ana, eu quero conhecer uma casa de religião de matriz africana. A gente vai em busca, vamos trabalhar com pessoas que trabalham numa perspectiva filosófica, antropológica. Ninguém vai visitar um espaço para assistir algum culto, não. Não é nessa perspectiva. A nossa perspectiva é de entender o processo de religiosidade dos povos de matriz africana. Não sei se eu respondi. Acho que respondeu, assim. Pessoal, quem quiser ir perguntar, pode ir perguntando, viu? A gente está conversando aqui, eu e a Ana está falando, né? Ana, vou te perguntar então sobre as três guerreiras, as moças, né? A Uhum. Judite, deixa eu aqui me lembrar dos nomes, né? Que eu A quero muito saber Luciana mesmo. A Judite Bag, a Luciana Lealdina, né? Araújo, Lealdina e a, de e Araújo. A Eva Carapina. Me conta, pelo amor de Deus, eu quero saber delas, dessas três. Ó, na verdade, isso a gente desenvolve no roteiro. Mas eu vou dar uma pinceladinha, tá bom? Dá uma Bom, pincelada daí, deixa o pessoal curioso, inclusive eu tá. também. Isso. Bom, a Luciana Lealdina de Araújo é o nome de uma escola. Foi assim que eu conheci. Né? Foi uma escola que eu estudei, fiz a pré-escola lá. E depois eu voltei como professora, tá? E aí eu fui estudar, saber sobre o patrono da nossa escola para poder trabalhar com os alunos, né? E a Luciana Lealdina de Araújo, ela era aí de Porto Alegre e ela teve uma doença, né? E aí ela era filha de ex-escravos, escravizados, e a família, não sei exatamente por que motivo, veio aqui para o sul, para Pelotas, né? E ela, na época, teve aquela doença, né, nos anos ainda 1800, tuberculose. E aí ela fez uma promessa para o São Benedito, para o santo, que se ela se curasse dessa doença, ela ia dedicar a vida dela aos órfãos e mais necessitados, né? Então foi a partir daí que surgiu o Instituto São Benedito, e ele existe até hoje, fica ali nas proximidades, bem na esquina da Catedral, São Francisco de Paula, e ainda faz todo um trabalho de atendimento às meninas menos favorecidas aqui na nossa cidade. Então, vocês vejam a importância, né, que ela teve, né, para que as meninas negras, né, tivessem uma condição dentro da área de educação, né? Foi muito importante. Muito Olha que importante. foi bem E importante eu ela, então, né? Ai, que legal. as pessoas se interessam, né? Dependendo do dia, a gente consegue visitar, vocês terem uma ideia do funcionamento, ver o trabalho com as meninas. Inclusive, eu tenho uma colega que eu trabalho no Assis Brasil e trabalha lá e me convidou para eu desenvolver uma atividade no Dia das Mães, né? Eu trabalho muito com oficinas, né, e brincadeiras. Então, eu tive o privilégio de ir lá e trabalhar com essas meninas também, né? Então, é bem importante. A Eva Moura Carapina, gente, eu tenho um amor muito especial por ela, eu não a conheci. Ela foi uma estudante do Assis Mostrar aqui, Brasil, pessoal. escola que hoje eu sou professora. O Assis Brasil é a maior escola estadual, tá, do estado
do Rio Grande do Sul, na parte do interior, né? Claro, só perdendo aí para Porto Alegre. E a gente vê como ela lutou e ela resistiu. Antigamente as aulas elas eram realizadas nos orfeões, nas escolas, e ela era uma pessoa assim bastante humilde, mas persistente. Então entravam todos os não negros, ela era sempre a última. Ela tinha que sentar lá no fundo do orfeão da escola e ah, muito foi tirado dela no sentido de que ela não avisavam das provas. Ela era uma pessoa de roupas humildes, né? E só que ela se tornou a primeira professora negra do estado do Rio Grande do Sul. Então, o que eu tenho a dizer é que ela é um ídolo para mim, porque talvez se não fosse toda essa coragem, toda essa persistência dela, eu não estaria lá no Colégio Assis Brasil hoje como professora negra e trabalhando com os não negros também. Então, ela foi assim, ó, importantíssima para nós. Ela leva o nome da nossa biblioteca infantil, que chama Eva Moura Carapina. A professora Ivete foi aluna dela, que foi quem nos contou muito dessas histórias, editou um livro falando de toda a vida da Luciana, né? E ela, desculpa, da Eva Moura Carapina, e no bairro Patrioba, quem já veio aqui em Pelotas e vai ali para Fena Doce, perto do BID, né, tem uma rua com o nome dela. Ai, E que a Judite legal. Bastos Não, e ela é só uma é uma família, guerreira, né? tá? É É uma uma guerreira, guerreira, né? certamente. Nossa. E só uma coisinha que Ó, eu deveria deixar para contar quando estivesse aqui, mas ela se formou. Não, desculpa, a da Eva ainda, a Eva Moura Carapina. Quando ela foi a formatura dela foi no Teatro Guarani. E o pai no dela ajudou na Guarani. construção do teatro. E ela não Que tinha legal. coragem de entrar no teatro porque ela achava que aquele espaço não era um espaço para ela, né? Tu vê só, né? Embora o Teatro Guarani seja de 1920, a abolição foi em 1888, né? Todo esse período a gente passou ainda por todo um processo, né, de siderado, exteriorizado perante as outras pessoas, não, né, não negras. Então, isso, ó, vocês vejam a resistência à luta que ela teve que ter para poder entrar dentro daquele teatro. Ela não sentia que aquele era um espaço para ela, né? Por toda uma conjuntura que se viveu durante o período escravagista e tudo que, né, que foi ficando, né, no sentido de uma negação, né, das pessoas negras. Em vez de uma positivação da cultura, a gente teve um processo de negação, né? Mas ela enfrentou, né, todas aquelas pessoas e foi. Eu sempre conto ali no teatro, na frente do Teatro Guarani, que a nossa sociedade ele sempre tinha uma forma, né, uma forma de mostrar que os negros eram contemplados. Os negros eles não podiam adentrar o teatro guarani nos seus primórdios. Mas o que o Dr. Rosário Zambrano, um dos idealizadores do teatro, fazia? Eles contratavam bandas da cidade para se apresentar antes do espetáculo. Então, isso contemplava toda a população. Né? Então, todas essas coisas, né, vão somando, né, para que a pessoa se sinta fragilizada no momento de felicidade, né? Que ela se sinta que aquele espaço não é dela quando também é, né? E é por isso que a gente cada vez mais precisa trabalhar para as pessoas compreenderem, eu vou repetir mais uma vez, o negro pode estar no lugar que ele quiser. Pode tudo, né? Se destacar. Eu tinha visto um roteiro o mês passado que eu acompanhei, que é o Pequena África da guia Gabriela Palma, lá do Rio de Janeiro, e ela fala exatamente isso, né? Sobre essa negação, né? Que o negro tem, né? Que passam para ele, né?
mas exato. é uma forma de reflexão para a gente ver, né, o porquê que tem uns que não aceitam, né, e aí eu fiquei pasma, até falei para ela, né, eu porque eu não entendi essa negação, né, assim também, né, de ser oprimido, né, e aí ela explicou e me fez eu refletir bastante. É triste isso, né, é bem triste, mas tem que, e é isso que a gente tem que fazer, a gente tem que mudar isso, né, Tem todos um, têm que mudar. tem um vídeo que a gente passava para as alunas lá do Uniafro, né, que era o seguinte, tinha dois bonecos, um negro e um outro loiro de olhos azuis. Tinha o entrevistador e tinha a criança. Eles faziam essa atividade com as crianças negras. Então, eles faziam várias perguntas, né, pejorativas. A criança sempre apontava para a boneca negra. E quando ele perguntava no final se com quem que essa criança se identificava, ela apontava para quem? Para a boneca que estava representando a criança de olhos azuis, né? Cabelos lindos, né? Meu Deus, E sim. de pele branca, né? Então é a verdadeira negação, né? O que que acontece? A pessoa não consegue se espelhar no negro em função de tudo que a gente já veio conversando, né? Do trabalho árduo das charqueadas, né? Depois da libertação de terem que ser cozinheiras, faxineiras, né? Todas essas profissões, né? Que de certa forma, eles continuavam sendo, né, escravizados pelas pessoas. Aí vem toda uma questão por não ter uma remuneração, por estar à margem da sociedade, né, e por aí afora vai. E outra coisa que eu também lembrei de comentar, que a gente trabalha muito quando a gente visita os clubes negros, é o processo de segregação racial. Certamente a Eva Moura Carapina passou por isso, né? Por isso foi criado, né, o Clube dos Brancos e o Clube dos Negros, né? E depois, no final do tempo, eu vou falar um pouquinho de São Lourenço. Em São Lourenço, a situação ainda era mais atenuada, porque os negros só poderiam abrir os seus clubes quando os brancos não abrissem. Porque quando os brancos abriam, os negros tinham que ir lá servi-los. Né? Então, são várias coisas que fazem com que a pessoa comece a ficar frustrada, né? No momento que ela não vive numa sociedade que mostra a positivação da cultura negra, que resgata as histórias, que ressignifica toda essa cultura e essa etnia. E faltou falar Ana, da Basque, né? Já está deixa eu, acabando o nosso vamos tempo? falar na segunda parte. Vamos fazer mais um pouquinho, daí eu vou encerrar essa aqui, né, para salvar a nossa live aqui no Tá, Instagram. E aí eu ok. já te chamo de novo, pode ser? Tá. Ó, Pode? pessoal, fiquem aqui que eu vou voltar, então daqui um pouquinho já volto aqui com a Ana. 2 segundos aqui para salvar a live aqui, senão cai a nossa live. Fiquem com a gente aqui, viu? Beijo.